volta com a última parte do nosso programa especial. Você que está aí nos assistindo, conhece algum Cícero ou Cícera? Registrar um filho ou filha com esse nome é uma forma carinhosa que os devotos encontram para homenagear o Padre Cícero por tudo o que ele fez. Confira! Na região do Cariri, não é difícil encontrar alguém que se chame Cícero ou Cícera. Isso porque, para muitos, registrar um filho com esse nome é uma forma de expressar a devoção ao santo popular do Nordeste. Perdemos o primeiro filho e aqui em Juazeiro. A segunda filha perdemos em Fortaleza. Um ano depois veio outro menino, fomos para o Recife, lá quando o menino nasceu, com 24 horas já faleceu. E aí os médicos se reuniram comigo quando eu estive lá e eles disseram que na nossa casa seria impossível um outro filho, porque era um problema sério de incompatibilidade sanguínea. E 2 anos e meses depois, eu tive um problema seríssimo de saúde e ela, para me alegrar, trouxe-me a notícia de que estava grávida novamente. E então, ela fez uma promessa, que se o menino fosse homem, se criasse, o nome seria Cícero do Juazeiro. E graças a Deus, resistiu, se criou. E hoje, nós temos a felicidade de ter o Dr. Cícero Job. Foi assim um momento que me veio para aprovação minha. E hoje, ai de quem estiver próximo a mim, que venha falar mal do Padre Cícero, dizer que ele não tem poder diante de Jesus, porque eu tenho esse exemplo fortíssimo sobre ele. De 2012 a 2018, no cartório do primeiro ofício, localizado em Juazeiro do Norte, aproximadamente 7.000 crianças foram registradas com o nome de Cícera ou Cícero. Outra curiosidade é que no clero da Diocese de Crato existem 7 sacerdotes com esse nome: Cícero Alencar, Cícero Caboclo, Cícero José da Silva, Cícero José da Silva, Cícero Leandro, Cícero Luciano, Cícero Mariano e o Cícero Gomes, que é natural de Juazeiro do Norte, foi batizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores e hoje está como vigário nesta mesma igreja, onde o Padre Cícero Romão exerceu seu ministério. Que eu fui o primeiro filho dos 23 filhos e foram casados aqui meus pais, por isso que eu sou muito feliz em ter sido o primeiro Padre Cícero a ser ordenado em Juazeiro, lá na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, e a primeira missa aqui, Nossa Senhora das Dores. E sou muito feliz, gosto de seguir os seus exemplos, sua caridade, sua acolhida aos romeiros e romeiras, e a todo o povo de Deus. Com essas homenagens, a memória de um homem de fé continua viva, celebrada e cantada na vida da nação romeira. Eu quero dizer meu verso, mostrar minha explanação de todos os nomes de Cíceros nessa nossa região. Uma homenagem simbólica ao Padre Cícero Romão. Meu nome também é Cícero e quero agora explanar. É uma homenagem ao padre, você pode acreditar que faz aqui o seu nome até hoje perpetuar. Muito bonito esse repente do Cícero, que é seminarista, então quem sabe Padre Cícero José, mais um Cícero, um padre com o nome de Cícero aqui na Diocese de Crato. Mas eu quero que o senhor fale, padre, cada dia 20 de cada mês que a gente vivencia no ano, também já faz parte do ciclo de romarias aqui de Juazeiro do Norte, não é? Após a morte do Padre Cícero Romão em 20 de julho de 1934, os romeiros começaram a ir à igreja e pedir uma missa pela alma santa e bendita do meu padrinho. Também por ocasião desse dia vestiu um preto, por isso que é comum encontrarmos os romeiros no dia 20 vestidos de preto, luto pela morte do padrinho. E aí foi aumentando, isso vai aumentando, foi criado, chamado pelo Monsenhor Murilo, tão carinhosamente conhecido Padre Murilo, o ciclo de romarias. Primeira romaria, agora 20 de julho, de 17 a 20 de julho,
até fevereiro, quando se encerra este ciclo com a festa e romaria também de Nossa Senhora das Candeias. Sendo que todo dia 20 de cada mês, no Lago da Praça do Socorro, não menos do que 15 mil pessoas se encontram às 6 da manhã para, com essa celebração, fazer memória e celebrar ao Padre Cícero Romão. Gosto muito de ressaltar que o Padre Cícero Romão não atraiu para si, mas ele sempre apontou para Jesus Cristo. Porque o romeiro vem, ele reconhece as virtudes do padrinho, mas, acima de tudo, ele faz também um encontro transformador com Jesus Cristo. E o padrinho viveu essa experiência, e é isso também que ele nos convida. Por isso que todos nós, vivendo essa experiência permanente de romarias, que aí nós já constatamos também que agora, nesses últimos anos, depois de 2015, romaria em Juazeiro é permanente. Que estando em Juazeiro, possamos também fazer esse encontro, viver a experiência de romaria, mas assumirmos o nosso compromisso de batizado. E tu, Cícero, tu, Patrícia, Marcos, Rosélia, todos tomem conta deste povo, porque também é nossa responsabilidade. Quais outros momentos fortes de romaria aqui, grandes romarias em Juazeiro, padre? Aqui em Juazeiro nós iniciamos com mês de março, os dias de 20 até o dia 24, quando nós celebramos o nascimento. Mais uma festa que foi organizada pelo povo. Na igreja se celebra a data da morte. Só São João Batista, né, depois de Jesus Cristo, e Nossa Senhora, é que é celebrado o seu nascimento. Padre Cícero já vai diferente, porque também o povo celebra o seu nascimento em março. Depois nós temos chamado julho, a Romaria de Morte, de 17 a 20 de julho. Logo em seguida, do último final de semana de agosto até 15 de setembro, a grande festa e romaria de Nossa Senhora das Dores. De 29 de outubro a 2 de novembro, a Romaria da Esperança, chamada Romaria de Finados, quando nós visitamos o túmulo do padrinho. E em fevereiro, nós temos chamada a Festa e Romaria de Nossa Senhora das Candeias. No dia da apresentação do Senhor, nós, olhando também para Jesus Cristo, quero ressaltar, ele como luz do mundo. Foi esta luz que o padrinho encontrou. E esta luz que nós também somos chamados a viver essa experiência do encontro. Essa romaria de Nossa Senhora das Candeias é aquela tão bela, né, padre? Onde os romeiros saem com suas velas na rua, nas procissões. É bem bacana, vale a pena conferir. Quem estiver em casa e puder ter essa oportunidade de estar aqui em Juazeiro do Norte nesse período, com certeza vale muito a pena. Na verdade, é um convite para vir a Juazeiro fazer essa experiência de um dia que o Padre Cícero iniciou. Chegando aqui, na pequena vila chamada Tabuleiro Grande, percebeu que era aqui que ele devia morar. Acho que por isso que muitos romeiros vêm, né, Fagner, e não querem mais voltar. Muitos sonham em vir morar em Juazeiro e também aqui morrer. Quando cheguei para morar aqui em Juazeiro, ficava um pouco preocupado com aqueles que vinham em romaria que morriam. E a família diz, não, padre, fique tranquilo. Era o sonho de papai, de mãe, também morrer na terra do Padre Cícero Romão. Que a experiência do padrinho nos leva a esse encontro com o Cristo ressuscitado. Caminho, verdade e vida. Ainda sobre as romarias, a nossa equipe de reportagem conversou com o bispo da Diocese de Crato, Dom Gilberto Pastana, e é isso que você confere agora. Chegando há pouco mais de 2 anos na Diocese de Crato, o bispo Dom Gilberto Pastana já se considera um romeiro do Padre Cícero. Ele foi contagiado pelo fervor e a devoção encontradas aqui. Todos os santos e santas, sejam eles reconhecidos ou ainda não pela igreja, eles tornam-se referenciais para nós. Então, claro que o Padre Cícero, né, como o seu grande exemplo, seu grande testemunho aqui no Nordeste, acaba também nos influenciando e acaba também fazendo com que todos nós vivenciemos as suas qualidades, as suas virtudes, o seu testemunho. A partir do que o senhor já vivenciou nesse tempo que está aqui, como o senhor explica essa devoção ao Padre Cícero? Olha, o Padre Cícero, certamente, e aí eu acredito muito, né, inspirado pelo Senhor, inspirado por Deus, ele soube, na sua época, ler
os sinais de Deus na vida do povo. E por isso ele correspondeu, digamos assim, à missão que Deus lhe confiara. Anunciou a palavra de Deus de uma forma tão simples e de uma forma tão concreta que o povo de Deus, toda a nação romeira, soube aplicar esses ensinamentos na sua vida. Como Dom Gilberto Pastana, muitos são os bispos, padres, religiosos e até cardeais que celebram nas romarias de Juazeiro do Norte. Inclusive, no dia 20 deste mês, a missa foi presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Isso mostra que eles também encontram no Padre Inciso uma inspiração para o cuidado com o povo. Todos os padres, e acredito agora os bispos, e certamente ainda virão outros, né? Temos uma agenda já preenchida para todo o ano de 2018 e quero também em 2019 convidar mais bispos para fazer essa experiência. Porque uma coisa é o que a gente conta, né? Outra coisa é o que a gente vivencia. E a gente quer dar essa oportunidade, quer convidar muitos mais outros bispos, em especial aqueles que ainda não vivenciaram esse acontecimento, para que eles também possam vivenciar. E certamente aqueles que passam por aqui, aqueles que vivenciam essa espiritualidade do romeiro, da Mãe das Dores, do romeiro de Padre Cícero, certamente ele vai falar. Ele vai falar na sua diocese, ele vai falar para os seus, ele vai falar nas nossas assembleias, e nós precisamos, precisamos que esse fato do Nordeste não só seja vivenciado e propagado no Nordeste e por todo o Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, e também até o exterior, como ele já vem sendo conhecido. Agradecemos ao Dom Gilberto Pastana, que nos atendeu de forma tão prestativa. Mas, Fagner, para você que vem a Juazeiro do Norte em romaria pelo menos 3 vezes por ano, há 19 anos, o que é ser romeiro na terra do Padre Cícero? Patrícia, é uma experiência sem igual. A gente, quando chega aqui em Juazeiro, nós sentimos uma emoção muito grande. Eu, particularmente, eu sempre fico pela janela do ônibus, observando a paisagem, chegando aqui e sentindo uma forte emoção. Porque aqui nós temos a possibilidade de renovar a nossa fé, de renovar a nossa vida, a nossa caminhada, como o Padre Cícero José citou agora há pouco, que aqui a gente tem a experiência durante a viagem de fazer esse encontro. O encontro com o romeiro, com os romeiros, o encontro com o Cristo, porque o Padre Cícero nos direciona a Cristo. Toda a vida do Padre Cícero, tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele nos incentivou enquanto vida, foi nessa caminhada para Jesus. E aqui a gente tem um encontro da partilha, da fraternidade, onde partilhamos a palavra, os dons, o alimento, a amizade, o carinho. Então, estar em Juazeiro é um renovo espiritual, um renovo físico, onde através da oração, dos cânticos, dos benditos, mas não só de tudo isso, através do encontro que nós temos com Cristo e com os irmãos, nós saímos daqui renovados. Ser romeiros na terra do Padre Cícero é ter a possibilidade de repensar a caminhada, repensar a existência, a Santa Confissão, a Santa Comunhão, as orações, a penitência, o subir o horto a pé, visitar os santuários, visitar a casa do Padre Cícero. São encontros com lugares santos, mas que nos colocam dentro da realidade humana. Quando a gente vai lá no túmulo do Padre Cícero e vê ali onde a realidade humana chega. E tudo isso nos encaminha para uma renovação da caminhada, uma renovação da existência mesmo enquanto seres humanos, mas acima de tudo como irmãos. Eu acho que o maior sentido de estar aqui no Juazeiro é perceber que juntos, em romaria, no ônibus, no caminhão pau de arara, na igreja, na basílica, nesses encontros de oração, nós temos a possibilidade de realizar, assim, se assim posso dizer, ou promover um renovo espiritual. Um renovo espiritual, mas também um renovo humano da existência, da caminhada de cristãos que somos.
dentro dessas romarias, Fagner, tem o que a gente chama também de símbolos da romaria. Fala um pouco pra gente sobre isso. Os símbolos da romaria são muito interessantes, né? Eu acho que tudo, a gente tem a nossa fé, a nossa caminhada, ela é cheia de símbolos, né? A nossa igreja católica, ela tem os seus símbolos, a nossa sociedade civil tem os seus símbolos, né? Mas nós também, romeiros, nós temos uns símbolos muito particulares. Uma curiosidade, essa fitinha no seu braço faz parte disso? Sim, faz, está desde a última romaria que eu vi, em novembro do ano passado, está aqui. As fitinhas me lembram do Padre Cícero, me lembram do Juazeiro, um voto. Mas não só um voto de uma promessa, de um simples símbolo, mas um símbolo que me lembra que sou romeiro, que sou um caminhante. O chapéu de palha, que representa essa cobertura do sol, o livrar do calor da intempérie do sol, que os nossos nordestinos, a maioria que vem aqui a Juazeiro, sofrem, né? No sol causticante, do trabalho na roça, do trabalho difícil da vida. Né? A roupa preta que se veste no dia 20, minha avó todo dia 20, 5 horas da manhã está lá de preto, lembrando o dia 20, assistindo a missa do Padre Cícero, rezando o seu rosário, lembrando que para ela é um dia santo. É um dia sagrado. E também o próprio rosário da Mãe de Deus ao pescoço, que se coloca ali e leva-se para o túmulo. Lá na minha região é muito comum. As pessoas estão lá, quando morrem, aquele rosário sai do pescoço e vai para as mãos. Está lá a pessoa mortuária, no caixão, e com o seu rosário. Ou seja, essa caminhada de fé, cheia de símbolos, cheia de mistagogias, cheia não só de símbolos, mas cheia de significado, ela tem um caminhar até o Cristo. Então, esses símbolos acompanham o romeiro até a sua entrega total ao Deus. Só lembrando aqui, fazendo uma ressalva ao Fagner, que também nós temos o buzinaço. Os romeiros, quando chegam a Juazeiro, eles fazem questão de entrar com as suas buzinas dos caminhões, dos ônibus, dos carros pequenos, demonstrando assim a alegria que estão chegando. Da mesma forma, quando eles saem também buzinando, dando um adeus, mas também já lembrando, no próximo ano nós estaremos aqui. Outro símbolo, a espiritualidade, o jeito de celebrar dos romeiros, quando eles vão aos franciscanos, aqui à igreja de São Francisco, eles dão 3 voltas em torno da imagem de São Francisco, que é além dos benditos. Exato. Fórmulas repetitivas, mas que ficam na memória, que ficam na vida dos romeiros. Quero só partilhar com vocês uma experiência que a irmã Neto refletiu conosco outro dia, de um romeiro que partilhou no encontro dos romeiros, que estava para se vingar da morte do seu irmão. E aí, quando ia a caminho de fazer isso, diz que veio na mente aquele bendito que dizia assim, quem matou, não mate mais. Porque um romeiro de verdade, ele vive na fraternidade. Então ele voltou, pediu perdão e entregou aquela situação nas mãos misericordiosas de Deus. Então é esse jeito de celebrar, é esse jeito de viver, é esse encontro que um dia fez o padrinho com Cristo, que também o romeiro faz do seu jeito e que nos ensina muito, muito mesmo. Padre, o nosso tempo está apertado, mas eu queria que o senhor comentasse ainda tudo isso que esses romeiros vêm para cá, para Juazeiro do Norte, eles alimentam a fé aqui, voltam para suas casas e vivenciam essas romarias também em suas regiões. Uma prova disso é a caravana que vocês estão fazendo, da Mãe das Dores, em algumas partes do nosso Nordeste, né? Desde o ano de 2015, nós iniciamos chamado a Caravana da Mãe das Dores, fazer o caminho dos romeiros. Ir até aquela cidade, celebrar com os romeiros, encontrar-se com os romeiros, que era uma experiência para celebrarmos o assim chamado o centenário. Porque nós estamos na paróquia primeira da cidade de Juazeiro, a paróquia de Nossa Senhora das Dores e a paróquia dos romeiros. E é uma experiência fantástica, desde as experiências com alegrias, mas também momentos que nós tivemos chamado de desafios. E como os romeiros não desistem, nós também, que fazemos parte dessa caravana, estamos procurando ser perseverantes. Teve 2 experiências que marcaram a nossa caravana, uma no Rio Grande do Norte, na cidade de São Bento do Norte, a outra por uma passagem de ida ao Maceió. Mas foram momentos fortes. Depois nós resolvemos continuar, não só nos estados do Nordeste, nós já visitamos Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, o próprio Ceará, agora indo também para o Piauí, para o Maranhão, mas dentro da nossa diocese. Nós estamos para celebrar em 2020 os 150 anos de ordenação do padrinho. Então, conversando com o nosso bispo, também com a equipe de Romaria, nós decidimos também visitar os romeiros aqui
da Diocese de Crato. Por incrível que pareça, das 56 paróquias que nós temos e também áreas pastorais, quase todas já celebram no dia 20 a missa onde faz a memória desse grande sacerdote, hoje chamado de modelo, reconhecido como modelo para os nossos tempos. E quem reconhece isso é a carta chamada da Reconciliação Histórica, assinada pelo cardeal Pietro Parolin, em nome do nosso querido o Papa Francisco. Nossa conversa está muito boa, mas nós temos que encerrar este programa especial. Padre, muito obrigada pela presença do Senhor. A gratidão é uma virtude que vem do céu. E eu, em nome de todos que fazem a paróquia Nossa Senhora das Dores, Basílica Santuário, gostaria de agradecer a vocês pela iniciativa de levar ainda mais o conhecimento ao povo do Brasil, e eu digo hoje do mundo, sobre este grande sacerdote que é o nosso querido Padre Cícero Romão. E aí digo a vocês que Deus nunca deixa, o padrinho já falava assim, Deus nunca deixou o trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Por tudo, a esta equipe, nossa gratidão. Fagner, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Padre Cícero José. Obrigado, Basílica Santuário, Mãe das Dores. É muito bom estar aqui, mesmo vindo de longe, na jornada pesada, como a gente diz, dos nossos benditos, mas estar aqui sempre é bom. E partilhar com os nossos irmãos romeiros, com a nação romeira, foi muito bom, porque assim a gente cada vez mais divulga e também mostra verdadeiramente o sentido de ser romeiro, na terra do Padre Cícero, mas também onde a gente lá viva. Agradecemos também a você que nos acompanhou e pôde conhecer um pouco mais sobre a vida deste grande sacerdote que, como ele mesmo nos disse, no céu está rogando por todos nós. Até a próxima. Tchau, tchau.